Ele vai começar agora a chamar e Deus fala não para Davi, mas você não vê Davi dormindo. Deus fala não para Davi, você não vê Davi questionando o que Deus falou para ele com grupinhos no WhatsApp. Deus fala não para Davi, você não vê Davi se rebelando para Deus, falando não, se não é do meu jeito, então agora eu vou me rebelar contra Deus. Deus fala não para Davi, e Davi entende que muitas das vezes nós precisamos estar preparados para ouvir o nome de Deus. Tem muita gente que só quer ouvir o sim de Deus. Tem muita gente que enquanto Deus está falando vai, que eu estou contigo, a pessoa vai. Enquanto Deus está falando para ela assim, olha, esta peleja você não tem que pelejar, eu pelejo por você, para ela está tudo bem. Mas basta Deus colocar a mão no peito e falar, calma aí um pouquinho, retrocede um pouco, porque nem sempre retroceder é sinal de perda. Até porque com Deus perder também é ganhar. Há momentos que Deus precisa tirar algumas coisas de nós, para que possa colocar alguma coisa dentro de nós, e nós começamos a compreender que com Deus precisa ter fundamento. Então Deus fala não para Davi, e Davi, ele sabe, irmãos, ouviu o não de Deus. Deus falou não para Davi, mas Davi continuou preparando o ambiente porque tem muita gente que, se não for convidado para ministrar ou louvar, ele também não coopera em divulgar aquilo que o reino de Deus está manifestando. Tem muita gente, irmãos, que se não tiver ele destaque, ele também não ajuda o próximo. Davi está nos ensinando, o meu nome pode até não aparecer, mas o nome de Jesus vai ser glorificado. Eu posso até não ser divulgado nas redes sociais, mas o que importa para mim é se o nome dele está sendo glorificado. Davi não precisa tocar trombeta para falar, eu estou fazendo isso, estou ofertando aquilo, mas ele sabe que tudo aquilo que ele faz, ele está fazendo é para o rei. Salomão vem e edifica, a casa fica linda, irmãos. Traz-se a arca da aliança, coloca num ambiente que tem que ser posto, traz-se agora os utensílios, vai preparando as coisas, mas Salomão, ele entende que não adianta só ter beleza, precisa sagrado a Deus aquilo que é belo. Se o meu ouro e a minha prata não for consagrado a Deus. Salomão entendeu, tudo que eu tenho precisa ser consagrado a Deus. Então vamos consagrar a Deus, mas para consagrar a Deus precisa ter sacrifício. E eu sei que você sabe, mas eu preciso falar isso aqui. Sacrifício, irmãos, ele está ligado com o pecado do homem, porque antes do homem pecar não havia sacrifício. O homem pecou e Deus é justo. Deus precisaria aplicar a justiça. A justiça de Deus é que uma morte agora teria que reinar. Mas para sanar esta ira, esta justiça, esta palavra, precisou haver um sacrifício. E o sacrifício aconteceu lá na primeira ceia. Porque você não sabe, mas a primeira ceia aconteceu lá no Jardim do Éden, quando aquele cordeiro foi morto, o sangue derramado, e as vestes cobriu a nudez do homem. É por isso que Apocalipse fala que nós precisamos estar diante de Deus com as vestes limpas. As vestes têm que ser brancas, mas essas vestes brancas, elas são tecidas com os nossos atos de justiça. Não é as vestes que você olha daí e me vê, não é as vestes que eu olho daqui e vejo, mas são atos de justiça. Todos os dias nós estamos tecendo. É as vestes que Adão precisou colocar.
se cumprir lá atrás, antes mesmo de Davi existir. Alguma coisa já estava acontecendo no mundo espiritual, porque Deus não é pego de surpresa. Às vezes nós somos bons demais e nós chegamos e falamos assim, cometemos alguma coisa que sabemos que desagrada a Deus, e às vezes usamos isso de empecilho para não fazer a obra de Deus. Às vezes nós queremos chorar as nossas mágoas e colocamos isso como um empecilho para não fazer a obra de Deus. Eu aprendi uma coisa com o Espírito Santo: Deus não tem problema com a nossa lágrima. Você chorar não é problema para Deus. O que é problema para Deus é quando estas lágrimas, o choro, ela serve de empecilho para impedir você de fazer aquilo que Deus quer que você faça. Até porque chorar pode, mas há um tempo determinado para todas as coisas. Se é momento de chorar, chora. Se é momento de estar sentado, esteja sentado. Aleluia. Se é momento de semear, semeia. Glória. Mas não troque as coisas de lugar. Não queira chorar no momento de sorrir. Não queira colher sem que você não plantou. 2023 já foi falado aqui pela minha esposa, irmãos. Quem sabe o que semeou em 2022 não tem medo da colheita. Para mim não importa o que está acontecendo no âmbito político e por aí afora. Eu sei de uma coisa: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se eu sei o que eu semeei em 2022, irmãos, não adianta, Satanás não vai mudar a sua colheita. O diabo não vai impedir você de colher o que você semeou. Só que Deus também não vai aliviar para você se você não semeou coisa boa em 2022. É uma via de mão dupla. Então Salomão agora precisa sacrificar. E aí matou muitos bezerros, matou muitos animais. Sacrificou, consagrou, o templo está consagrado a Deus. Mas não para por aí, precisa de mais alguma coisa. Precisamos de oração. Precisamos orar. Porque não adianta ter templo, ter sacrifício, mas não ter oração. Eu aprendi uma coisa, irmãos, isso aqui eu falo na minha igreja quase todas as oportunidades que eu tenho. A oração e a palavra, para nós que somos nascidos da cruz, para nós que somos nascidos na cruz, a palavra e a oração é como a asa de um pássaro. Você não vê um pássaro voando com uma asa só. Ele precisa de duas asas. É a palavra e a oração. Tem muita gente que gosta de ler demais, mas ora de menos. Tem muita gente que gosta de orar demais, mas não gosta da palavra. Irmãos, eu nunca vi pássaro voando com uma asa só. Não se espante, a palavra de Deus diz que nós somos como águia. Então, irmão, tem que ter palavra e oração. Salomão entende, ele fala: não, calma aí, tem tempo, beleza. Quem consegue, tem sacrifício, maravilha, mas precisamos de oração. Então Salomão agora ele vai falar assim: olha, está escrito aqui, irmão, no capítulo 7, traz o púlpito para mim. Porque o púlpito não é coisa que foi criado agora. Vai trazer o púlpito. E quando traz o púlpito, Salomão agora vai iniciar esta oração tremenda. E Salomão vai ensinar para mim, vai ensinar para os pastores, vai ensinar para a igreja que pode ter altar, pode ter púlpito, mas o importante é que o púlpito não é para o homem aparecer. O altar aqui, irmãos, não é para o homem se promover, mas o altar e o púlpito é para nós orarmos, ensinar a igreja que precisa orar, porque no momento da oração não é o sacerdote que aparece, mas é Deus que se manifesta em uma glória. Porque até se eu usar isso daqui para me promover, o que eu estou fazendo com esforço meu. Para manter eu vou precisar muito esforço. E como que eu sei que Deus está no negócio? É quando não é esforço meu, é dele. É quando nós pegamos o microfone, ainda que nós não sabemos
sabemos falar direito, ainda que nós não falamos playback, falamos preback, mas quando começa a louvar, a glória desce, porque não é o homem, é Deus. É quando nós temos o Salmo 23, que muitas pessoas desprezam, mas eu fui no centro de recuperação, as pessoas que tinham passado um período de 15, 20 anos na cadeia, no fechado, eles estavam lá, eles abriam a Bíblia no Salmo 23, eles começavam: meu Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A lágrima começava a correr no canto dos olhos, eles não tinham palavra para a expressão que eles estavam vendo, porque não é esforço meu, é Deus que faz. Eu não posso vir aqui, irmãos, tentar trazer palavras difíceis, hebraico, aramaico, mas se eu não tiver a essência do Espírito Santo, se eu não tiver a sensibilidade de ouvir o que o Espírito vai falar com a igreja, se eu não tiver a sensibilidade de entender que a mensagem ela vem de Jesus, ela passa pelo anjo da igreja, para depois passar para a igreja, eu posso fazer o que for aqui, mas não vai gerar mudança. É dessa maneira, Jesus. Porque o que muda no meu mundo, o que muda é o Espírito Santo. É Ele que transforma. Salomão está nos ensinando que sacrifício é bom. Ele está nos ensinando que ter tempo é bom. Ainda que hoje nós estamos vivendo um período dos desigrejados, pessoas que falam que não precisam mais congregar, que o negócio é ficar em casa. Eu vejo, eu leio a Bíblia em casa, Deus fala comigo em casa. Amém, irmãos? Eu quero só ver uma coisa: quem é que vai te apresentar diante de Deus? Se o próprio Jesus ele ia para o templo, algumas coisas parece que entra em contradição. Então ter tempo é necessário, ter sacrifício é necessário, fazer 12 dias é necessário, mas com tudo isso precisa ter oração, porque a oração, irmãos, é quando Deus, através das palavras que saem da nossa boca, muitas das vezes nós estamos orando e não sabemos o que nós estamos falando. Eu não estou falando de algo aqui coerente, eu não estou falando para você que nós precisamos ajoelhar e falar qualquer coisa e Deus está no negócio, não. Eu estou falando para você que os 20 minutos da oração que você faz, porque tem gente que gosta de orar 5 minutos, tem gente que chega na igreja, nem os dois joelhos, não põe no chão, coloca o joelho só, porque fica mais fácil para levantar. Eu estou falando para você que os 20 primeiros minutos que você está orando, você está matando a sua carne ainda. Você está vomitando aquilo que você comeu durante o dia. É depois desses 20 minutos, meia hora, que o seu corpo vai desintoxicando. E aí o Espírito Santo vai ter liberdade. E de repente você está orando pela sua casa, mas aí vem um nome na sua cabeça que você nem sabe quem é, e você está intercedendo. Aí você fala: o que é isso? Estou ficando louco. Não, é o Espírito Santo te usando para interceder por alguém. Há momento que você está ali, irmãos, passou já dessas meia hora, porque, irmãos, oração de 20 minutos é oração de preguiçoso. O camarada ainda está passando mal com a comida que ele comeu. A oração não passou nem no teto da casa dele, irmãos, ele quer uma resposta de Deus. Jesus diz assim: vocês não podem orar comigo nem uma hora? Jesus está dizendo para os discípulos assim: passa esse período da preguiça, mata essa carne, para com esse negócio de ficar orando 20 minutos, 10 minutos, 15 minutos e falar assim: não, eu tenho uma vida de oração. Uma vez perguntaram para um homem assim: olha, quanto tempo você gasta na oração? Ele falou assim: eu não gasto nem um minuto na oração. E quem perguntou já se assustou, porque como que pode alguém operar tantos sinais se o cara não gasta minuto em oração? E aí ele explica: porque oração não é gastar tempo. Oração é quando eu estou me preparando, é quando eu estou me equipando. Então eu não gasto tempo na oração, eu invisto no reino dos céus, porque o diabo todo o tempo ele quer tentar contra a minha vida. Então orar é bom. Salomão entende, ele ora, a glória de Deus se manifesta, o fogo desce, irmãos, e quando o fogo desce é coisa linda, porque quando o fogo desce fala de duas coisas. Primeiro, Deus está aprovando o que está sendo feito. Por isso eu
contra com a igreja gelada. Só que se não tivermos o fogo do Espírito Santo, não tem aprovação de Deus. Não importa se é só na hora. Só por fora. Aí a pessoa sai da igreja e está falando mal do pastor que dirigiu o culto, porque teve fogo, mas só queimou por fora. É por isso que nós fazemos churrasco e jogamos água, para que não fica só por fora, mas fique bom também por dentro. Então é um momento do culto que o fogo vai pegar e há uns momentos assim que vai ficar um negócio mais sereno. Mas não é que Deus não está no negócio, é porque Deus está trabalhando por fora e por dentro. Porque só trabalhar por fora não adianta. Precisa acontecer fora e precisa acontecer dentro. Primeiro acontece dentro, porque só podemos manifestar por fora aquilo que está por dentro. Jesus disse: a boca fala do que o coração está cheio. Não adianta mudar somente por fora, se aqui dentro não mudou. Não adianta. É por isso que hoje, irmãos, nós vemos tantos escândalos aí. Na nossa igreja, pastor Rodrigo, nós não fazemos os 20, os 12 dias, nós não fazemos. Mas nós não criticamos quem faz, porque eu entendo o princípio. Há um princípio nisso. Só que há um problema, porque muitas das vezes, irmãos, eu sei, ainda tem 7 mil que não se dobraram diante de Baal. Então eu não estou radicalizando. Esqueci a palavra, é isso mesmo? Generalizando. Eu sei que ainda tem 7 mil que não se dobrou diante de Baal. Irmãos, não adianta fazer 12 dias se você não guardar princípios. Tem muita gente que faz 12 dias, mas é infiel a Deus nos dízimos, é infiel a Deus nas ofertas, é infiel a Deus na submissão à liderança. Irmãos, 12 dias é muito tremendo, Deus vai fazer. Mas você já percebeu que passa os 12 dias e muitas palavras do que foi falado no altar, às vezes não se concretiza no decorrer do ano? Não é que Deus não falou, é que a igreja não se posicionou. Porque a nossa luta é lá fora. Mas primeiro nós precisamos se equipar aqui dentro. Ninguém vai para a guerra sem antes passar um período de treinamento. Eu preciso treinar, eu preciso aprender. Não adianta ter arma sem saber usar a arma que eu tenho. Então 12 dias é bom, claro que é princípio, é a primícia do ano. É quando você fala assim: não, eu não vou tocar no primeiro, porque o primeiro pertence a Deus. Eu sei que o meu ano inteirinho vai ser um ano top, vai ser um ano bênção. E por causa disso eu estou entregando os 12 dias para Deus. Só que se você não viver uma vida de obediência a Deus, se você não entender que a palavra que está sendo ministrada aqui, ela tem que entrar no teu ouvido, mas tem que encontrar lugar no teu coração. O teu coração não pode estar gordo, porque o coração gordo, a palavra bate, não entra, ela bate e sai. Tem muita gente que ouve a palavra de Deus, mas não entende. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus, ela tem que entrar no nosso coração e produzir fruto. Então, Salomão, ele nos ensina que o tempo é bom, sacrifício é bom e oração também. Irmãos, eu estou indo para quase 20 anos de casado. E glória a Deus é o primeiro casamento. Tem muita gente que está na presença de Deus e acha que é brincadeira. Irmão, não adianta eu estar na presença de Deus, ver a glória de Deus descer, e você vai entender por que eu estou introduzindo isso. Porque até aqui é introdução ainda. Daqui a pouco nós vamos para a parte final e nós encerramos. Mas olha só, tem muita gente que está brincando. Tem muita gente que acha que as coisas de Deus é brincadeira. Tem muita gente, irmãos, que entra na presença de Deus, quer sentir a glória de Deus, mas não está investindo no reino de Deus, na palavra e na oração. Tem muita gente que não dobra mais o joelho para orar. É Deus dizendo assim: olha, ainda Mateus 6:6 ainda está valendo. Eu ainda estou sentindo a falta de alguém nos lugares de intimidade. É Deus falando assim: olha, eu estou com saudade de vocês naquele lugar de intimidade. Eu percebi que nós andamos num
Tem muita gente que vai para o monte, mas vai fazendo live, vai tirando selfie. Irmãos, entra no teu quarto e fecha a tua porta. Porque o que acontece na oração, irmãos, não é para as outras pessoas ficarem sabendo. Até porque se alguém quer saber o que acontece na oração, no dia de oração ele vem para a igreja. O culto começa às 7, então eu vou chegar às 7 horas, porque na oração eu quero ver o que acontece. Então, às vezes, tem pessoas que até oram, mas a porta fica aberta por causa disso, porque não tem resposta de Deus. Então, Deus está nos ensinando que é necessária oração, mas tem um jeito certo. Tem que fazer os 12 dias, mas tem um jeito certo. Guarda o que está sendo ministrado, porque esses 12 dias são um divisor de águas. Deus está dando direção para aquilo que vai acontecer no ano todo. Tem coisas que vai ser ministrado sobre esse altar, irmãos, que tem gente, irmãos, que vai receber no Espírito. Tem gente que já vai chegar em casa e vai começar a interceder, porque sabe o que Deus está falando. Tem outras pessoas que vão falar assim: não entendi nada que foi pregado, eu nem gostei da voz do pregador. Eu nem sei porque o pregador veio de terno azul, terno feio. Mas, irmãos, a palavra está sendo ministrada. Alguém falou para mim assim: pastor, o que aconteceu quando Salomão edifica o templo? Foi algo tremendo, nunca mais se viu igual. E eu falei: verdade, foi algo tremendo. Mas você sabe como que foi o fim de Salomão? O que adianta, irmãos, a glória de Deus se manifestar? Sendo que depois o mesmo Salomão que edificou um templo para Deus também edificou um templo para Baal. O que adianta viver os momentos de glória dentro desse ambiente, se quando nós chegamos em casa vamos ligar a televisão e vamos começar a ver coisas que desagradam o Espírito de Deus? Vamos acessar a internet e vamos entrar em lugares que Deus não entra com a gente. O que adianta sentir a glória de Deus aqui, se quando chegarmos em casa, homens casados vão entrar no WhatsApp e vai falar com mulheres casadas? O que adianta sentir a glória de Deus aqui, se essa glória não vai permanecer? O que adianta fazermos 12 dias, sendo que depois dos 12 dias você vai abandonar Deus? Você vai perder Deus? Você vai se rebelar contra o seu pastor? Porque quando você fala mal do seu pastor, você está se rebelando contra ele. Quando você questiona as decisões do seu pastor, você está se rebelando contra ele. Tem muita gente que vive a glória de Deus no ambiente, mas quando sai do ambiente, irmão, está adorando Baal. Como que pode jorrar 2 tipos de água da mesma fonte? Ou você dá lugar para o Espírito Santo aqui, mas quando chegar na sua casa você vai continuar dando lugar para o Espírito Santo. Ou você dá lugar para o Espírito Santo aqui, e quando chegar em casa você vai começar a dar lugar para outro Espírito que não é santo. Irmãos, não é tempo desse negócio de falar assim: se mexer comigo eu rodo a baiana. Irmãos, tempo de rodar a baiana era lá fora. Aqui nós rodamos no poder. Porque lá fora eles rodam para a morte. Aqui nós rodamos em Deus dá livramento. Enquanto nós vemos as pessoas marchando no poder aqui, Deus está dando livramento. É Deus falando assim: marcha no poder da minha presença. Porque tem muitas pessoas que estão lá fora. Vou trazer para experimentar o que vocês estão vivendo aqui dentro. Porque quando Deus fala para Jojo: calma aí, a árvore que foi cortada, ao cheiro das águas, ela voltará a brotar. É por isso que quando você vem para a presença de Deus, você precisa ser intenso. Você precisa dar lugar para o Espírito Santo. Você precisa deixar com que o Espírito Santo te toma, independente de quem está do lado vai achar se isso é de Deus ou não. Até porque eu sei quando que é Deus que está me tomando e quando não é. Então eu preciso, irmãos, entender uma coisa. Eu preciso sentir a glória de Deus aqui, pular no poder aqui, mas esse poder que eu pulo aqui dentro, eu vou levar ele lá para fora. E quando eu chegar no meu trabalho, eu vou pular no poder também. Se não é rodando no mistério, é falando do amor de Jesus Cristo, é olhando para uma pessoa
segunda parte. Aqui eu encerro essa parte de introdução, irmãos. Porque a glória de Deus não é algo que vem e vai. Nós não somos mais como Moisés. Paulo disse: Moisés descia do monte, ele precisava colocar um pano no seu rosto para que o povo não percebesse que o brilho do rosto estava indo embora. Só que você percebeu que Moisés precisava colocar um pano no rosto, um véu no rosto, porque se o povo olhasse e visse que a glória está indo embora, o povo falava assim: olha, eu acho que Deus não é mais com Moisés. Tem muita gente que vem para a igreja e espera que o brilho esteja somente na vida daqueles que estão dirigindo. Só que às vezes o motivo da gente não sentir a presença de Deus não é que o brilho saiu de quem está dirigindo. É que enquanto você estava lá embaixo, você estava adorando bezerros. Tem muita gente adorando bezerro em casa e quer vir para a igreja e ver a glória descer. Tem muita gente que quando está em casa, irmãos, não sai uma palavra de glória a Deus. Mas quando chega na igreja quer ver a glória descer. Tem muita gente que passa 3 horas na frente do espelho alisando o cabelo, mas não fica 5 minutos orando a Deus. Pastor, mas o senhor falou que 20 minutos é para matar a carne. Irmão, se você não consegue ficar 5 minutos, glória a Deus se você alcançasse 20. Tem muita gente que gasta muito tempo com tantas coisas, mas não consegue atrair a presença de Deus. Aí Deus está falando assim: não vai continuar desse jeito. Aí nós vamos para Mateus capítulo 1, verso 1. Aí começa assim: genealogia de Jesus, filho de Davi. Aí eu entendo que quando Deus fala que vai estabelecer o reino dele para Davi, Deus não está falando de Salomão. Porque a glória que Salomão viu, a glória foi embora. Ezequiel está lá na Babilônia e Deus fala assim: Ezequiel, eu vou te levar para você ver o que está acontecendo lá no templo. O porquê que as coisas aconteceram em Jerusalém. O porquê que Jeremias está sendo pisado, maltratado, sendo jogado em cisterna, colocado em calabouço. Por quê? Porque o templo que outra hora desceu a glória de Deus, agora Nabucodonosor, ele manda Nabuzaradã e Nabuzaradã vai destruir o templo. Você viu que aquele templo cheio de ouro, com a glória se manifestando, agora foi destruído. Jerusalém, o lugar que adora o Deus vivo, está perseguindo o profeta. A mesma igreja que diz: eu sou a noiva do Cordeiro, eu sou a esposa de Cristo, eu sinto a presença de Deus, é a mesma igreja que está se corrompendo, que está querendo comprar pregador. Porque entende, a palavra de Deus às vezes é doce como mel, mas às vezes ela é amarga como fel. Porque Deus, ele fala assim: olha, escreve uma carta para a igreja que eu preciso falar com ela. Avisa a igreja que no meio dela ainda tem Jezabel, tem Nicolaitas. Só que quem recebe a mensagem fala assim: não, isso daí vai fechar as agendas, não vão mais me chamar para pregar. Então eu pego a carta que Deus deu e coloco no bolso. Então nós vemos, irmãos, que quem faz isso por medo. Mas Jesus falou: não tema o homem que pode somente matar o teu corpo, tema a Deus, que além de matar o teu corpo, ele tem poder para destruir a tua alma. Ou você fala que Deus está mandando sem preocupação de ter amigos ou não, porque os amigos que hoje batem palma e falam que a pregação foi boa, são os mesmos amigos que depois vão gritar assim: crucifica ele. Os mesmos amigos que estão com você hoje são os mesmos que estão guardando munição para te matar amanhã. Então, em vez de você escolher agradar homens, agrada a Deus. Até porque quem é amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Então agora Jesus, ele vai estabelecer aquilo que foi falado para Davi. Porque Jesus agora, ele vai falar: olha, o primeiro templo foi bom, a glória desceu, mas a glória foi embora. Aí Jesus vai falar assim: o templo bonito lá de trás, destruíram. O de Zorobabel, que foi edificado depois, olha, destruíram também.
Eu vou derrubar. E com 3 dias eu vou edificar ele de novo. E eu quero ver quem é que vai derrubar. Jesus bateu no peito e falou: porque esse templo, a glória vem e não vai mais embora. Porque esse templo não se corrompe. Porque esse templo não se vende. Aí Jesus vai falar para os discípulos: olha, quem dizem que eu sou? E aí vão dizer assim: olha, uns dizem aí que é profeta, outros dizem aí que é Jeremias. E Jesus vai dizer assim: mas e vocês? Quem dizem que eu sou? E aí Pedro vai falar: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus vai olhar assim e disse: Simão, filho de Jonas, bem-aventurado é tu, porque não foi o homem, não foi a carne que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Então sobre esta pedra, porque você é pedra, Pedro, e Pedro vai dizer lá nas cartas que nós somos pedras vivas, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Eles estavam alegres porque a glória desceu, mas a glória foi embora. Jesus está dizendo assim: olha, eu vou edificar um templo, vai ter templo ainda. O templo vai ser vocês vão ser o templo, a habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo vai habitar em vocês e ninguém vai destruir esse templo. Vai ter sacrifício, o sacrifício não vai ser mais touro, não vai ser mais boi, não vai ser mais bode. Ele vai dizer assim, depois de dizer como acima, sacrifícios e ofertas de holocausto, oferta pelo pecado não quiseste, nem deles se agradaste, os quais se oferecem segundo a lei. Então acrescentou: aqui estou. Jesus está dizendo assim: o templo são vocês, o sacrifício sou eu. Ele vai dizer: ó Deus, a tua vontade, tira o primeiro. O templo de Salomão era bonito, mas tira ele, para estabelecer o segundo. Ageu profetizando: a glória da última casa será maior do que a da primeira. Tira o primeiro, o templo lá era bonito, a glória veio, mas a glória foi embora. Tira o primeiro, estabelece o segundo. Estabelece esse aqui, porque esse aqui, a glória não vai mais embora. Porque quando a glória for embora, ela não vai sozinha, ela vai junto com a igreja. Vai ser o arrebatamento, o encontro dos ares. Então ele diz: tira o primeiro, estabelece o segundo. Ele diz: o templo agora são vocês, o sacrifício sou eu. Só que precisa de oração. E os preguiçosos, irmãos, os que não conseguem orar, sofrem com isso. Jesus vai dizer assim: fica em Jerusalém até que do alto seja revestido do poder. Aí eles vão lá para o cenáculo. E lá no cenáculo eles começam a orar. E olha que tremendo isso aqui. Porque eles ficaram orando 7 dias. E eles estão orando: Deus, cumpra a sua palavra. Jesus, cumpra a sua palavra. Jesus, manda o poder que o Senhor prometeu. Aí Jesus está lá no céu dizendo assim: Pai, manda o poder, manda a glória. A glória que estava lá no templo que Salomão edificou, que agora está aqui nas rodas, debaixo dos pés dos querubins. Manda a glória para lá, Senhor. Aí Deus está sentado no trono. A igreja está orando no cenáculo. Deus, manda a glória, manda o poder. Jesus, cumpra a tua palavra. E Jesus está lá do lado do Pai, à destra, dizendo assim: Senhor, manda a glória, manda o poder. Aí Deus está sentado no trono. Eu estou imaginando essa cena, irmãos, com os olhos da fé. E Deus está sentado no trono e está falando: mas como que isso vai ser? Aí Jesus fala assim: olha aqui,
Olha aqui, Pai, olha a minha mão, manda glória, eles estão lá orando. Já tem tempo, já teve sacrifício, está tendo oração. Irmão, eu estou sentindo uma glória de Deus aqui. Jesus está assim, manda, Senhor, manda, Pai, manda, Pai. É por isso que a igreja hoje é uma hora que Jesus está lá dizendo assim, Pai, a igreja nascida na cruz, está orando lá, manda, Pai, manda, Pai. E Jesus está mostrando as mãos, Jesus está mostrando a lateral que foi machucado, Jesus está dizendo assim, manda, Pai. E a igreja está orando. E eu sei, irmãos, que é difícil ser perseverante. Eles não aguentaram ficar 7 dias orando. 500 recebeu a promessa, só 120 permaneceu. Teve alguém que falou assim, esse negócio aí passou 12 dias seguidos, não vai ter nada não. Era pessoas que estavam lá, irmãos. Orou 1 hora, 2 horas, falou, não veio o poder não, acho que Jesus se enganou. Foram indo embora. Foram desistindo. Mas a Bíblia diz que quando passou 7 dias, cumprindo-se o dia de Pentecostes, a promessa se concretiza. Você está no 5º dia hoje, você vem para o culto, os 12 dias, e você está dizendo, manda, Pai. Se prepara até o final desses 12 dias. Deus vai mudar a história da sua casa, do seu ministério. Porque a glória que Deus vai mandar, irmãos, não é essa glória michuruca aí, que as pessoas sentem um arrepio e falam, senti a presença de Deus. Não, irmão, você vai chorar, porque não é você que está chorando, é a sua alma. E você vai se alegrar quando a glória de Deus descer. E eles ficaram. E a glória veio. A glória encheu, irmãos, aquele